Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Líder do Campeonato Brasileiro aí, o Palmeiras igualou seu melhor desempenho após as 5 primeiras rodadas do campeonato, quando a competição passou a ser disputada aí por 20 equipes em pontos corridos, com 13 pontos, 4 vitórias e um empate. Após bater aí o Fortaleza por 2-1 neste domingo, o Verdão só atingiu a marca 2 vezes. Foi em 2023, quando foi campeão brasileiro, e em 2019, galera. Estou trazendo aqui também para vocês o Sport TV News, trazendo mais informações do nosso Verdão, falando aí dessa grande vitória do Palmeiras aí, líder aí do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O líder do Campeonato Brasileiro, hein? Voltou a vencer ontem o Palmeiras, jogando fora de casa contra o Fortaleza. Joana de Assis já vai chegar neste lindo telão para vocês, para a gente falar bastante desse jogo, com gol do Daverson e com Everton sendo herói no final do jogo. Tudo bem, Joana? Seja bem-vinda, bom dia. Oi, meus amigos, muito bom dia para você, Veloso, Lofredo, todo mundo que acompanha o Sport TV News. Espero que vocês tenham tido uma Páscoa cheia de chocolates, abençoada. Futebol a gente viu muito ontem, realmente, né? A tarde inteira. Jogo em todos os horários, 4, 6h30, 8h30. Foi bastante entretenimento. É bom. Eu adoro. E um dos jogos, eu também gosto. O Palmeiras estava no meio. Tinha às 11 ali. da manhã também ontem. Teve, eu vi, Juventude do Mirassol. Ah, o do Mirassol foi o teve 11 empate da manhã. hoje. Ontem foi de manhã até de noite. E no esse eu não sábado, vi. 3 horários diferentes também. Assim, isso foi uma descoberta recente, tá? Há muito tempo. Primeiro que antes todos os jogos eram 4 da tarde, tá? E depois dividiu um pouquinho mais. Mas essa é uma descoberta recente, que o torcedor pode ficar da manhã, do começo da tarde do sábado, passando a manhã do domingo, até o final da noite assistindo futebol de Série A. Eu gosto também, que daí você consegue assistir aos jogos, né? Porque quando é tudo no mesmo horário, aí dá uma atrapalhada. Fica difícil, né? Para muita coisa. Mas vem aí, na reta final do Brasileirão nós teremos isso. Ô, Joana, vamos falar um pouquinho desse Palmeiras aí que voltou a ser o líder isolado do campeonato. Agora a gente pode dizer, de fato, o Palmeiras é o líder, sozinho, tá só ele ali. Que durante um tempo ficou ameaçado, que o Fluminense, quando abriu o placar, chegou a ser líder do campeonato. O Palmeiras ainda empatava. Aí o Palmeiras fez o gol com o Facundo e depois o Flaco Lopes fez o segundo. E com o Everton herói no final, Daverson fazendo gol e tal. Tivemos uma história e tanto jogando no jogo de ontem lá no Castelão, né? É verdade, né? Foi um jogo difícil para o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras está 100% fora de casa. Olha que dado muito interessante e importante para quem quer. Isso é muito Abel, não é? O Abel é muito competente jogando fora de casa também, né, Joana? Muito. Aliás, é uma marca do último título brasileiro do Palmeiras, foi exatamente isso. Olhar o retrospecto do time fora de casa e ver que o time não perdia fora de casa. Então, o Palmeiras começa o Campeonato Brasileiro empatando com o Botafogo em casa, aquele jogo super difícil. Botafogo, que é um postulante a título também, está num começo difícil, mas lá atrás a gente colocou o Botafogo ali em cima, certo? O atual campeão brasileiro da Libertadores. Tá com eu não coloquei, não. Eu não coloquei também, não. Eu coloquei no segundo time ali. Não coloquei entre os 4 primeiros, mas eu sei que o Botafogo poderia estar também e tranquilamente brigando. Não é o que a gente está vendo nesse começo de campeonato, mas assim, o Palmeiras consegue 3 vitórias fora de casa contra adversários extremamente difíceis. Tudo bem que foi uma partida polêmica contra o Sport, mas ganhou os 3 pontos fora de casa, certo? Isso. Aí você vence o Internacional, que esse sim é postulante a título, né? É um candidato, um jogo dificílimo no Beira-Rio, e contra o Fortaleza fora de casa, a gente sabe a dificuldade que é. Inclusive o Everton, ele fala assim, cara, é muito difícil jogar aqui, só não é pior do que na altitude. O resto, o ambiente, a umidade, o calor, viagem, a pressão da torcida, viagem, inclusive. É a maior do Campeonato Brasileiro para muitos times. Exatamente. Então, Grêmio assim, Internacional, com certeza, e Juventude. E para o Fortaleza, todas são. Aí a gente está vendo o lance do pênalti, aí já estava 2-0 pro 2-1, né? Já tava O 2 a 1. Cruzeiro erra no finalzinho ali, até o Everton falou que deu uma provocadinha.
para desestabilizar o Lucero que já tinha perdido um pênalti. Esse é o segundo pênalti que ele perde, no momento em que o Vojvoda foi pro... Né, o Palmeiras abre 2-0, dominando o jogo com muita facilidade. E eu até estranhei a escalação do Palmeiras, porque a gente sabe que o Palmeiras vai jogar na altitude na quinta-feira. Né, vai jogar contra o Bolívar na Libertadores. Então eu imaginei que talvez essa partida, até pela dificuldade de jogar em Fortaleza, o Abel fosse poupar mais jogadores. Não foi o que a gente viu. A gente viu o time titular do Palmeiras com uma mudança pontual, que foi o Flaco Lopes começando como titular no lugar do Vitor Roque. No mais, e o Micael no lugar do Murilo. No mais, é o time titular. Agora tem uma coisa interessante que a gente pode falar sobre time titular do Palmeiras. E acho que o torcedor vai me entender, né, Lofredo? Que é o seguinte... O Palmeiras, nos últimos 3 jogos, encontrou uma forma de jogar, não necessariamente tem um time titular, mas tem uma forma de jogar. Ele pode mudar as peças e a forma como jogar, né, como o time se comporta, não vai mudar. Então, ontem a gente viu uma troca simples ali do Flaco Lopes pelo Vitor Roque, né? Mas olha o comportamento do ataque que se manteve, né? A movimentação do Felipe Anderson como um ponta, o Estevão mais por dentro com o Facundo, essa movimentação muito mais interessante do ataque do Palmeiras, ela foi mantida. Então, a forma como o Palmeiras tem se comportado taticamente, ela está mantida. E ontem a gente viu só mudanças pontuais. O Paulinho ontem não estava à disposição, por isso que a gente não viu ele entrando no segundo tempo. Isso. Ele foi preservado, mas não é lesão, não tem maiores preocupações. No mais, né, Lofredo, a gente está vendo que o Abel, de novo, né, reencontrando soluções nesse elenco do Palmeiras que foi reformulado, mas que tem a base campeã de 2020. Muito jogador está ali ainda. Né? Você vê que, como você falou, Joana, é uma coisa assim, você está certa, mas é coisa de louco, tá? Coisa de louco. Não, o que o Abel faz é coisa de louco, né? Não. Você conseguir reformular... Sim, isso sim, não. Mas o que o Abel faz é o certo. É que muita gente faz o errado e tornou o errado padrão. Então o Abel tem um jogo contra o Fortaleza. Esse jogo é muito difícil, certo? O que aconteceria se ele falasse, não, eu tenho um jogo na altitude no meio de semana, e esse jogo contra o Fortaleza é um jogo muito difícil, fora de casa. Eu vou colocar meu time em reserva. Ora, se ele é um jogo muito difícil, fora de casa, se você vai colocar seu time em reserva, você está fazendo o quê? Você está entregando 3 pontos para o adversário, salvo um acontecimento. Então, ele olha e fala assim, opa, antes do jogo... Mas esse é o comportamento do Abel do Velho Testamento, que ele não poupa jogadores. Então... Ele não fez isso ontem também. Abel do Velho Testamento. Né? Não, ele fez em outras ocasiões, mas tem sido padrão de muitos técnicos. O técnico tira... O jogo está empatado, o técnico tira o melhor jogador para descansar. Para estar empatado o jogo, como é que você tira o seu melhor jogador, substitui o seu melhor jogador, porque ele tem que jogar na quarta-feira. Você está falando do Ferreirinha? Não, isso já aconteceu com o Ferreirinha também. Não vai, pode ser que ele... Ontem ele ficou pode ser que ele o Ferreirinha aconteceu algumas vezes. Ontem o Ferreirinha não tirou e o São Paulo conseguiu sair com a vitória. Ele não quis sair não, viu? Ele até tentou, ele falou, não, eu não vou sair não. Então, ou seja, o Ferreirinha foi muito bem. E o Abel faz o certo. Não, o Felipe Luiz mesmo, que, assim, poderia poupar mais discretamente. Ele nem gosta de falar a palavra poupar, mas ele, como ele já aprendeu com o Jorge Jesus, poderia poupar mais discretamente. Né? O Abel põe lá praticamente a força máxima. As trocas que ele faz são trocas eventuais que talvez elas sejam úteis, inclusive, para a partida. Com o desempenho que vem tendo o Vitor Roque, não chega a ser impressionante. Não tem nenhum problema. Não, claro. Ele prometeu que ele ia dar mais chances pro Flaco mesmo e fez isso. Isso, e aí o Flaco porque ninguém vai pode lá ser titular absoluto, né? Não dá para ser. Até dá. Não, digo, nesse ataque que o Vitor Roque não está fazendo o que se esperava dele no começo. O que se esperava é que ele fosse titular absoluto. Mas no momento ele não tem como. Não se colocou como. Me chama a atenção até, Joana, você falava, né, desse desempenho do Palmeiras, principalmente fora de casa. Eu até vim buscar o ano que o Palmeiras conseguiu feito, foi 2022, no título de 2022. O Palmeiras teve 3 derrotas no campeonato inteiro, sendo que uma foi no último jogo contra o Inter, que já era campeão e tal, então já estava... Vamos botar que foram 2 derrotas. Essas 2 derrotas foram em casa, para Ceará... Contra o Atlético Paranaense. E Atlético Paranaense. O Ceará na estreia com gol contra do Jorge... E o Atlético Paranaense, que na época era dirigido pelo Filipão. Os 2 jogos foram em casa. Então você vê, o Palmeiras passou um campeonato inteiro sem perder fora de casa.
Isso é impressionante, não é algo que a gente vai ver com constância aqui no Campeonato Brasileiro, tão equilibrado como é. O trabalho do Abel vai ser de novo, tá? Pode não ser campeão. Como ele disse, não... Só um vence. Mas ele vai brigar de novo. Só um vence, geralmente é ele. Né? Algumas vezes foi ele. Várias vezes. Ele fala, não, ninguém pode vencer tudo, mas ele vai lá e vence quase tudo. Né? Ele vai colocar o Palmeiras outra vez na briga por 2 títulos, pelo menos 2 títulos. Tem um Mundial de Clubes no meio do ano. Esse é um pouco mais difícil. Mas, assim, por 2 títulos o Palmeiras estará brigando. Tem a Copa do Brasil também, talvez 3 títulos. Perguntando até, Joana, o quanto o Mundial pode impactar nesse planejamento do Palmeiras, né? Mas olha que importante você conseguir esses resultados fora de casa, não desperdiçar pontos. Então, o Palmeiras só tem esse empate contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois emendou aí vitórias na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O time não perde a 6 jogos. Né? São 6 vitórias, aliás, não perde há mais tempo, mas são 6 vitórias consecutivas. Desde a final do Paulista, do primeiro jogo, que perdeu em casa para o Corinthians, né? Depois empata, né? O jogo de volta. E passou por um momento de dificuldade, que ficou sem fazer gol, fez 4 jogos, se eu não me engano, tinha feito aquele gol de pênalti contra o São Paulo. Estava sendo cobrado por isso. Né? Então passa por dificuldade, o técnico vai lá, senta, olha, não, vou mudar isso, vou mudar aquilo... E pronto, já resolve. E é importante o Palmeiras saber jogar fora de casa, né? Porque como o estádio dele muitas vezes está cedido para show, para algum evento, o Palmeiras joga mais fora de casa no campeonato do que no seu campo, de fato. Teve ano que teve mais show do que jogo no estádio do Palmeiras. No Allianz Parque, né? Bom, e o Abel Ferreira falou sobre essa pressão em cima dos treinadores no futebol brasileiro e nós vamos ouvi-lo agora. Eu, se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho, que é para vocês não os verem. Os campeões, desconforto. Não há outra forma. Desconforto no treinador. Desconforto nos jogadores. Trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram. E depois, como disse, é uma exigência diária, um compromisso diário. É quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. E eu manter o meu foco, treino, repetição, consistência. E do outro lado está um treinador igual. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem o Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. Porque aí diz a regra do campeonato. Ô, Abel, eu também estou ficando com a barba branca assim, aqui, quando o cabelo... Passa 4, 5 anos, as coisas vão ficando mais difíceis mesmo. Se a pressão for maior, claro que complica. Agora, essa pressão grande, ela faz parte desse tipo de trabalho, né? E ela está inserida no salário recebido. Assim, só é muito bem remunerado porque é muito difícil de fazer. E deste modo que ele faz, é mais difícil ainda. Porque, como eu brinquei, só haverá um vencedor. E geralmente vai ser ele. Né? Então, a remuneração vai ser maior. Só que a pressão também vai ser muito grande. Ele tem certa razão. Mas em nenhum trabalho, a pessoa que não está dando resultado, e no futebol, ok, se cobra um resultado muito imediato, mas nós temos que lembrar que nós temos pelo menos 12 grandes times aqui no futebol brasileiro, tá? Então, não há espaço para 12 ganharem, mas há espaço para 3. Um ganha a Libertadores, outro ganha a Copa do Brasil, outro ganha o Campeonato Brasileiro. Às vezes você consegue se salvar ali ganhando um estadual, né? Então, assim, há espaço para mais vitórias. Os trabalhos têm que ser bons, né? Eles têm que ser bons. Para terem continuidade, eles têm que ser bons. Senão,
Talvez eles vão ser interrompidos, porque todos os trabalhos são assim, em qualquer profissão, inclusive. E o São Paulo venceu a primeira do Brasileirão, hein? Palmeiras, defesa na última bola, 2 vitórias fora de casa grandonas. Gigantes. E o Palmeiras vai aí liderando agora o campeonato de maneira isolada, enquanto o Lavieri está lá de férias. Tem isso, né? Nossa Senhora, nós vamos contrastar aqui o Papa pé quente com o Lavieri pé frio. De fato, o Palmeiras vai, aos poucos, ainda sem jogar em grande nível, ainda sem os principais jogadores atingirem o nível máximo, vencendo, pontuando o campeonato no ano em que ele montou o time mais forte do país, mas com algumas sobras. Eu acho que essa percepção ainda não foi digerida por quem analisa o futebol brasileiro. O Palmeiras montou o time mais forte do Brasil na temporada com sobras, investiu para isso. O Botafogo no passado fez isso. O Palmeiras repetiu a estratégia desde o começo do ano, né? Ele montou um elenco e um time para fazer o que o Botafogo fez no ano passado, ganhar a Libertadores e o Brasileiro. E ele está 100% no início da Libertadores, 2 vitórias, e lidera o Brasileiro com essa... Ele tinha uma sequência muito complicada nesses últimos dias, inclusive logística, né, Tironi? Jogava em Porto Alegre contra o Inter, Fortaleza, e agora vai a La Paz enfrentar o Bolívar, e conseguiu no Brasileirão 2 vitórias fora de casa. Acho que o palmeirense, ele teme um pouco essa análise, porque tem aí o Super Mundial e, na verdade, o Palmeiras investiu para fazer bonito no Super Mundial. Se não der para ganhar o Mundial, já com tantos europeus, que o Palmeiras possa brigar pela dupla coroa, coisa que o Flamengo conseguiu com o Jorge Jesus e o Botafogo conseguiu ano passado repetir com o Arthur Jorge. É a mesma estratégia, né? O Palmeiras fez investimentos de clubes europeus para uma temporada de futebol brasileiro, contratou o jogador mais caro da história do futebol nacional, o Vitor Roque, o terceiro, o Paulinho, fez outros grandes investimentos, tem muito jogador novo já jogando, e algumas antigas figuras brilham também, agora estão jogando um nível melhor do que no início da temporada, caso do Gustavo Gomes e o Everton, goleiro, que defendeu um pênalti no finalzinho, quando o Fortaleza foi para o abafa, né? É interessante também as análises dos jogos do Palmeiras, porque o resultado muitas vezes se impõe, diferentemente de análise de outros clubes, inclusive por especialistas. O Palmeiras também caiu no segundo tempo depois de abrir 2-0. O jogo também estava na mão e de repente não esteve mais. E o Fortaleza teve a chance de empatar, né? Mas a análise do Palmeiras do Abel além do desempenho e tal, é muito em cima do resultado. Ele que vai indo para a sua 6ª temporada, fizeram ali, ele e Vojvoda, o duelo dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro. E o Palmeiras, que raramente vence em Fortaleza, quebrou uma série do time local como mandante que era muito longa. Então foi um resultado gigante. Quebrou, na verdade, 2 espécies de tabus nessa semana. Ele sempre tem dificuldade em Porto Alegre, no Beira-Rio, Palmeiras, e também em Fortaleza, e ganhou essas 2 partidas como visitante. Ô Juca, pensar que há um tempinho, há 3 semanas atrás, era fim de ciclo, o Abel já deu, não serve mais, o Everton não pega mais nada. Você vê como as coisas mudam, né? Pois é, né, âncora? Mas aí é a pressa, a ansiedade, né? O mau humor desse novo tipo de torcedor que não dá crédito nenhum para o que já acaba de ser conquistado, já passa a cobrar que se não ganhar não vale nada. Estava na cara que o Palmeiras estava se reajustando, se reformulando, e está aí, né, de novo, candidatíssimo ao título, mas para mim já era. Em meio à reforma. Não me surpreende nem um pouco. E lembre-se, Paulinho ainda não está jogando neste time. Imagine quando estiver.
E o Palmeiras, que andou dependendo tanto do Estevão, já não está dependendo tanto do Estevão. Palmeiras e Flamengo são favoritos em tudo que disputarem nesse continente. Pois é, Mauro. Lembrando, né, Tironi, que além da vitória em Fortaleza, da vitória em Porto Alegre, o jogo anterior tenha sido o derby. As 3 últimas vitórias do Palmeiras no Brasileiro são pesadas, são 9 pontos pesados, né? Exato, é isso que eu ia falar, né, Mauro? São três vitórias seguidas grandonas, né? Mas tem que falar do jogo também, né? O Arnaldo falou em passão, acho que ele tem que se aprofundar. O segundo tempo, o Palmeiras tem coisas boas e ruins para tirar desse jogo. As boas são óbvias, já foram faladas aqui. O time venceu jogos seguidos, lidera o campeonato, mas hoje o Fortaleza é um time em crise. Se você quer ganhar do Fortaleza, vá agora a Fortaleza. É a hora de ganhar. Você vê que nem o anel de cima do estádio Castelão foi aberto, porque só para a torcida visitante, porque não havia nem interesse do torcedor num jogo contra o Palmeiras, que é um negócio meio bizarro. Geralmente os públicos são bons nos jogos do Fortaleza contra essas equipes de maior destaque no futebol nacional. Teve o torcedor dando dura no Davi Luiz no aeroporto, o Vojvoda questionando. O Fortaleza está em crise técnica, o negócio está complicado. É hora de ganhar. Quando o Flávio Lopes faz 2-0, aliás, triste, né, o Davi Luiz naquela jogada, né? Agora tenha salvado a bola em cima da linha, que horror. Ele não conseguiu nem mexer a perna para tentar bloquear o chute do argentino. Assim, uma passividade, uma incapacidade de dar o combate, e estava na jogada. Nem parecia um profissional marcando um atacante profissional. O Flávio fez o gol, eu pensei, agora vai ser parecido com o jogo do Racing. O jogo Fortaleza e Racing. O Fortaleza é um time reativo, não sabe jogar, em geral, não sabe jogar tendo a posse de bola, com o adversário quando ele se fecha. O Palmeiras se fechou e simplesmente o Fortaleza fez um gol e não empatou porque perdeu um pênalti no minuto derradeiro. Então, um jogo que era para o Palmeiras ter vencido com mais facilidade. Eu acho que essa é a parte que cabe internamente o Palmeiras tentar entender o que aconteceu. Porque o jogo ontem era para ter vencido mais tranquilamente, não com o goleiro salvando na última bola. Então, esse é o aspecto, é o copo meio vazio de uma rodada de copo cheíssimo pela classificação e pela sequência de vitórias, né? E vale também registrar que o Vitor Roque já tem aí quase 5 jogos completos, se você somar todos os minutos em campo, e não fez gol ainda. E o Flaco, que era o patinho feio, que o técnico parece que não gostava muito e tudo, chegou a criticar, né? Fez 22 gols no ano passado, fez o gol da vitória ontem. Quer dizer, o Palmeiras sempre teve um centroavante. Tudo bem, quer ter mais um, está com dinheiro, quer comprar, por problema nenhum. Mas eu acho que esse jogador sempre foi muito subestimado. Não é um atacante espetacular, sensacional, não vai para a seleção da Argentina, pelo menos por enquanto, nada disso. Mas faz gol, né? O cara mete gol, cara. O cara faz 22 gols num ano. Não é uma marca ruim, é uma boa marca, né? Uma boa marca. E ontem ele fez o gol da vitória do Palmeiras, que eu acho que passou um susto desnecessário. Acho que esse é o ponto do copo meio vazio de uma rodada muito favorável e uma vitória que coloca o time na liderança, mas evidentemente é só quinta rodada, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Quinta rodada ainda, Trajano, mas em relação ao Fortaleza, que a gente sempre elogia, o Fortaleza tem menos dinheiro que todo mundo, faz um negócio incrível e tal. É um ano estranho, hein, pro Fortaleza, pelo menos até aqui. Não foi campeão estadual, tá numa crise lá, Vojvoda meio em xeque. Até o Abel defendeu o Vojvoda ontem, depois do jogo. Tá sem áudio. Acho que você tá mutado aí agora, Trajano. Ele diz que não está mutado. Linguagem labial. Nada, hein? Problemas no áudio do Trajano. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!